Vamos conhecer nosso HelpBot, a nossa inteligência artificial que faz parte da plataforma Help Professor? Vamos lá? Bom, esse é o nosso HelpBot, a nossa inteligência artificial. Quando eu clico no HelpBot, vai abrir uma nova página. Nessa página vai trazer todos os benefícios que o Help ele traz para nós, enquanto educadores, né? Vamos lá. O HelpBot ele faz para você em segundos. Plano de aula, cria texto, problemas de matemática, dinâmica, traz para você todos os conceitos de todos os conteúdos de todos os componentes curriculares. Nós temos o botão mágico, que é aquela aula espetacular, que é a sua aula de consumo, aquela aula dos sonhos, né, em que trabalha com o aluno protagonista. Avaliação diagnóstica, simulados, ficha para leitura, parecer, que é a ficha descritiva, e projetos que são desenvolvidos ao longo do ano letivo, com todos os temas, de acordo com a sua realidade e a temática abordada pela sua escola. Mas eu quero te falar um pouquinho sobre o nosso plano de aula. Tudo isso que eu acabei de falar, quem produz, quem elabora, é o nosso HelpBot, a nossa inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela foi configurada de acordo com as habilidades da BNCC. Então, tudo que ela vai propor para você trabalhar em sala de aula está de acordo com a base curricular, Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá? Vamos pensar no nosso plano de aula. Bom, às vezes nós, nos nossos planejamentos, não conseguimos em poucos cliques ou em poucos segundos elaborar um plano que seja específico para aquele componente curricular. Então a gente acaba pesquisando na internet, buscando informações, buscando materiais, buscando outros recursos. Só que na plataforma Help Professor você não precisa de nada disso, ela já traz tudo isso para você. E outra coisa, de forma bem simples e prática, deixa eu te mostrar como isso acontece e mostrar de fato que isso acontece e é real. Vamos lá. Nosso plano de aula. Quando eu clico em cima do plano de aula, o que vai acontecer? Ele vai abrir para mim uma outra página e eu vou preencher esses campos. Há necessidade de preencher todos os campos? Não, não há necessidade. Mas se você preencher todos esses campos, ela vai te trazer uma aula realmente maravilhosa. Mas vamos deixar que a nossa inteligência artificial ela pense algumas dessas propostas para você. O que eu vou preencher? Bom, é muito pertinente que eu faça o quê? Que eu coloque o título da minha aula. Então vamos lá. A minha aula eu vou trabalhar sobre adição. Eu não preciso colocar os meus objetivos. Bom, série, eu vou trabalhar com o segundo ano, né? A matéria, adição, matemática. Eu preciso listar os materiais? Não há necessidade. Eu preciso também listar que tipo de atividade que eu quero? Não necessariamente. Tempo se faz necessário porque ele vai dividir para você esse tempo em minutos para trabalhar de forma específica cada parte da atividade. Então, vamos lá. Tipo de avaliação também não, requisitos também não. Vou permitir que ela pense por mim todas essas outras propostas que eu deixei em branco. Então, vamos ver o que nosso HelpBot vai elaborar para você. Lembrando que todas as aulas elaboradas pela nossa inteligência artificial, elas são únicas, né? Elas não são reproduzidas duas vezes, elas vêm de forma diferenciada, tudo para atender a sua necessidade, a sua demanda. Bom, vocês viram que em poucos segundos isso aconteceu, né? E se nós estivéssemos na escola, elaborando o nosso plano de aula, será que conseguiríamos fazer isso em poucos segundos? Na verdade, ela traz uma sugestão para nós, né? E cabe a cada um fazer a sua adaptação de acordo com a sua realidade. Mas vamos lá. Bom, título da nossa aula, Aprendendo a Adição. Pensando que é para o segundo ano. Os objetivos: compreender o conceito de adição, resolver problemas envolvendo a adição, desenvolver habilidades de cálculo mental, praticar a utilização de estratégias para a adição. Série, segundo ano, disciplina matemática. Lembra que eu coloquei? Eu não especifiquei os materiais, ela trouxe para mim quais os materiais que eu posso utilizar. Lápis, borracha, papel, cartazes com exemplos de adição, jogos e atividades impressas, material concreto, palitos, botões ou outros objetos pequenos. Vamos pensar. Bom, eu começo a minha aula com a introdução, vou iniciar a aula perguntando aos alunos o que eles sabem sobre adição, e aí ela vai me dando os comandos do que eu posso fazer nesses primeiros 10 minutos da minha aula, que é a parte introdutória do meu conteúdo. Depois, mais os meus 25 minutos, vem a parte prática, em que os alunos vão utilizar aqueles materiais que ela trouxe como sugestão, e eles vão trabalhar de forma prática, de forma lúdica e de maneira concreta, utilizando material concreto. Eles vão vivenciar na prática tudo aquilo que ela trouxe como proposta. E a parte 3, que é o cálculo mental em 10 minutos, utilizando esses materiais que foram utilizados, que foram organizados, que foram sugeridos. O aluno vai fazer as suas estratégias, né? Ele vai fazer o seu manuseio desse material, compreendendo o conceito de adição, compreendendo como que se faz, como que se resolve uma adição. E aqui é interessante porque traz muitas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em grupo, em dupla, para trabalhar de fato o protagonismo do aluno. E o encerramento, que é os 5 minutinhos que ficou faltando dos 50
40 minutos, já pede, já vem trazendo para você uma outra sugestão, né? Para fazer uma roda de conversa com os alunos e perguntar sobre as suas impressões da aula. O que eles acharam da aula? Se acharam, se gostaram? Quais as dificuldades que foram apresentadas? Lembrando que tudo isso que é proposto é sugestivo. Você pode complementar, você pode acrescentar mais alguma coisa, ou você pode tirar algo que você não gostou e complementar com alguma coisa que você já tenha. E aí traz também, lembra que lá no finalzinho tinha uma sugestão de avaliação que nós não colocamos? Então trouxe para mim esse tipo de avaliação, de que forma que eu vou avaliar essa aula que foi proposta. Agora eu te pergunto, em 20 minutos, você faria esse planejamento? Então pensa comigo. O nosso Help Bolt fez em segundos. Então, em 20 minutos, quantos planejamentos ele poderia deixar elaborado para você? Se em um dia de planejamento a gente consegue mal fazer o planejamento de 2 dias, imagine você com o Help Bolt. Quantos planejamentos você já conseguiria organizar para que a sua aula ficasse mais atrativa, significativa e diferenciada? Olha quanta sugestão. Será que você, planejando a sua aula, conseguiria ter essas ideias bacanas que foram sugeridas? Então, vamos pensar nas possibilidades. Qual é a possibilidade que o Help Bolt ele possibilita, ele me garante? Então vamos pensar nessas propostas, né? Os benefícios que ele traz para nós dentro da nossa realidade. Voltando aqui no Help Bolt, tá? Eu consegui elaborar o meu plano de aula. Ok, mas aí eu posso trabalhar de forma bem contextualizada, de forma interdisciplinar. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no criador de texto e eu posso também trabalhar em língua portuguesa, alguma coisa voltada para adição. Vou colocar o tema adição, não vou colocar um título, o espaço, vou colocar que essa história acontece na escola. Vamos lá, escola. Personagens, eu vou colocar os personagens, são os alunos e professores, que vai ficar bem legal, porque nós estamos falando de algo que se trabalha dentro da escola. Vamos pensar no tipo de texto, vamos pensar no conto de fadas, vamos imaginar o que será que o nosso Help Bolt, a nossa inteligência artificial, vai nos trazer de possibilidades, de criatividade. Lembrando, língua portuguesa trabalhando de forma interdisciplinar, agregado ao nosso planejamento de matemática. Vamos lá. Vamos deixar a nossa inteligência artificial pensar por nós e trazer sugestões. O que nós queremos é sugestões. E cada vez mais melhorar a nossa prática de sala de aula. Nossa, que rapidez. Então vamos lá, hein? Bom, começando as aventuras da adição na escola encantada. Já gostei do tema, do título dentro do texto. Era uma vez, em um reino muito distante, uma escola encantada onde todos os dias aconteciam coisas mágicas. Os alunos eram seres encantadores, cheios de energia e curiosidade. Os professores eram sábios magos que os ensinavam sobre todas as maravilhas do mundo. Certo dia, a professora de matemática maga adição trouxe uma atividade muito especial para a turma. Ela contou aos alunos que existia um poderoso encantamento chamado adição, que podia transformar pequenas quantidades em grandes. E para que eles entendessem melhor esse encantamento, ela os levou até a floresta dos números. Nossa, que maravilha, gente, estou apaixonada. Chegando na floresta, os alunos ficaram encantados com as árvores que tinham folhas coloridas de diferentes tamanhos e números. Eles perceberam que as folhas das árvores próximas estavam somadas para formar o número de árvore principal. Então, olha só, nem vou continuar a leitura. Já me encantei com o início do texto. Olha que maravilha. E o mais interessante, que além de trazer um texto de língua portuguesa, que vai trazer a abordagem de matemática de uma forma lúdica, diferenciada, contextualizada, vai trazer também uma interpretação textual. Toda vez que você solicitar, né, do Help Bolt uma produção de texto, né, um texto, ele vai trazer para você uma interpretação textual, geralmente com 5 questões. Então, olha que interessante. Eu posso elaborar outras, fique à vontade. A nossa intenção é essa, te ajudar a melhorar cada vez mais na sua prática. Viu que interessante? Vamos agora. Bom, eu elaborei meu plano de aula sobre adição, eu fui lá em língua portuguesa, produzi um texto com o Help Bolt, minha inteligência artificial, um texto, também falando sobre adição, mas eu estou com algumas dificuldades em relação ao meu conceito de adição. De que forma? O que eu posso fazer para trabalhar esse conceito com os meus alunos? Eu venho aqui em conceitos, resumo, eu vou colocar qual o assunto que eu quero trabalhar com o meu aluno e eu vou colocar adição. E aí ele vai gerar para mim um conceito de adição. Mas eu já achei bacana, eu achei em outro lugar, não tem problema. Ele está trazendo para você também mais uma sugestão de conceito para você explicar para os seus alunos. E às vezes ele traz também, além de trazer para você o conceito, ele traz uma sugestão de que tipo de material que você pode utilizar para trabalhar esse conceito com o seu aluno. E olha que interessante, e aqui ele traz de forma simples e prática o conceito de adição. Vamos voltar aqui.
Então deu para perceber, né? Olha quanta coisa que você consegue elaborar em segundos. E tudo isso feito pela nossa inteligência artificial que foi configurada de acordo com a BNCC. Traz também dinâmica. Eu não sei se a sua realidade é essa de se trabalhar todos os dias o acolhimento, né? Em alguns municípios já estão sendo trabalhados o acolhimento inicial, todos os dias em sala de aula, uma leitura de leite, uma leitura compartilhada, uma dinâmica, uma brincadeira. Então aqui olha que interessante, você consegue elaborar uma diversidade de dinâmicas diferentes para trabalhar essa parte do acolhimento, ou até mesmo trabalhar atividade diversificada em sala de aula. Então fica a seu critério, mas é muito interessante. Também traz os probleminhas de matemática, que você faz a sua seletiva, o que você quer. Vamos pensar, eu estou trabalhando adição, tudo voltado para adição, olha, até interessante agora. Eu vou colocar algum grau de dificuldade média ou quantidade, eu quero 3 questões só. E a série eu vou colocar para o segundo ano. Vamos lá gerar, vai trazer para mim o quantitativo que eu coloquei. 3 questões de adição com o grau de dificuldade média. Então tudo vai depender do que você coloca no comando. Você precisa ter clareza nos comandos. Então assim, se você sinalizou, né, para o Helpbot elaborar para você e veio algo que você não gostou, você refaz. Volta lá e muda o comando, porque aí vai trazer realmente aquilo que você quer. Vamos lá, 3 questões e no final traz para mim o quê? As respostas. Então, eu não preciso ficar fazendo os cálculos para ver se aonde, né, se a resposta está certa ou está errada. Já traz para você a resposta dessa situação problema. Vamos lá, o botão mágico eu vou deixar por último. Avaliação diagnóstica, que também é super interessante. Aqui o que você faz? Você vai digitar o título, você vai informar a série, informar a disciplina, número de questões, e aqui você quer colocar alguma habilidade específica, fica a seu critério. Mas eu também não coloquei nos testes que eu fiz, deu tudo certo e realmente foi muito interessante. Mas, se você quer trabalhar uma habilidade específica para identificar se esse seu aluno já consolidou essa habilidade ou não, se faz necessário sim colocar essa habilidade, porque você quer de fato entender e já conseguir definir quem são os seus alunos que já consolidaram essa habilidade, quem são os alunos que ainda não consolidaram. Tudo isso é pertinente para você fazer o seu nivelamento. Mas se não é um nivelamento, é apenas uma atividade que você quer trabalhar na sala de aula, é um diagnóstico simples, então fica a seu critério. Mas o interessante é colocar essa habilidade para você identificar. Eu não vou montar essa avaliação, tá? Isso aí fica a critério de cada um, mas monta uma avaliação maravilhosa. Deixa eu voltar aqui, continuando no Helpbot, tá? Temos muita coisa no Helpbot. Vamos lá. Ele também elabora simulados. Lá, dentro da plataforma, nós temos o gerador de simulados, que também é maravilhoso. Mas aqui nós temos o nosso gerador de simulados. Aqui você coloca a série, a segundo ano, aqui você vai colocar a habilidade. Então aqui ela traz a habilidade de língua portuguesa, a habilidade de matemática do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano e do quinto ano. Eu não vou especificar, tá? Não vou colocar habilidade nenhuma, não, só mesmo para mostrar para vocês como que funciona. Eu coloco segundo ano, eu quero montar um simulado só com uma habilidade. Então, vou fazer o quê? A habilidade 1, vou definir. Eu tenho que prestar muita atenção, porque elas estão misturadas, estão em ordem. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Mas se você não prestar atenção, pode ser que você clique em uma habilidade que não é do ano que você esteja trabalhando. Então, tem que ficar muito atento a isso. Eu quero avaliar eu quero elaborar um simulado com 3 habilidades. Fica a seu critério. Então, você define habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3 e pede ao Helpbot para gerar para você. E aí vai elaborar para você o seu simulado. Ok? Se você quer só com uma habilidade, só uma habilidade, 2 habilidades, 3 habilidades, fica a seu critério. Vamos voltar aqui. Continuando aqui no nosso Helpbot. Bom, nós temos o gerador de simulados, nós temos também, vamos lá, a nossa ficha para leitura, que também é bem simples e prático. Você elabora fichinhas de leitura para os seus alunos, para você trabalhar a leitura, mandar para casa com atividade de casa, treino de leitura, treino de... Eu quero montar a fichinha, mas eu quero que os meninos... Eu quero trabalhar a escrita e a leitura, então fica a seu critério. Mas é muito interessante, monta cada ficha maravilhosa. Eu estou trabalhando com algumas fichinhas que eu montei com a minha turminha de primeiro ano. E já estou vendo assim, um resultado significativo, tá? Tudo da minha turma de primeiro ano, eu estou trabalhando a partir da plataforma. Não estou elaborando nenhuma atividade diferenciada que não seja dentro da plataforma e já estou vendo o resultado, tá? Então, assim, é uma experiência que eu estou relatando aqui para vocês que já está sendo exitosa, muito significativa. Voltando aqui. Bom, eu tenho também na plataforma, né, aqui no Helpbot, uma coisa que nós necessitamos muito, principalmente professor de primeiro ano, segundo ano, acredito de todos os anos, mas primeiro e segundo ano, que é a ficha descritiva.
Bom, eu não sei se na sua cidade você relata como ficha descritiva ou ficha, mas no Espírito Santo nós falamos ficha descritiva. O que é essa ficha descritiva? Eu vou descrever como que está a situação do meu aluno, como que foi a consolidação das habilidades do meu aluno durante todo o trimestre. Um exemplo, eu trabalho com o primeiro ano, eu vou fazer uma simulação aqui. Deixa eu colocar aqui. Pedro, a idade de Pedro tem 6 anos. Bom, aqui eu vou escrever algumas dificuldades que eu percebi no Pedro. Um exemplo, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos fazer uma ficha descritiva. Tem alguns conceitos, algumas situações que nós temos que ter um olhar diversificado, né, nessa parte de descrever a situação real do aluno. Um exemplo, o aluno fala palavrões, o aluno bate, o aluno xinga, o aluno faz isso, faz aquilo. A gente tem que ter muita cautela, porque às vezes uma escrita, ela remete à dupla interpretação e pode ser que se entenda a sua forma de expor a situação do aluno como algo que ofenda. Mas vamos lá. Mas aqui eu não tenho essa preocupação. Eu vou colocar aquilo que o meu aluno faz em sala de aula do jeito que eu acho que é, porque a minha inteligência artificial ela vai mudar o contexto da minha escrita. Um exemplo, fala palavrões. Pedro, de 6 anos, fala palavrões. Fala palavrões. Bate nos colegas. Não identifica todas as letras do alfabeto. Vamos colocar aqui. Não identifica todas as letras do alfabeto. Então, vamos lá. Bom, vou deixar do jeito que está aqui, tá? Do alfabeto. Eu coloquei que Pedro, de 6 anos, fala palavrões, bate nos colegas, não identifica todas as letras do alfabeto. Eu posso descrever muita coisa, mas isso aqui é só para fazer uma amostragem, tá? E aí eu vou pedir uma inteligência artificial para elaborar para mim essa ficha descritiva do meu aluno. A ficha descritiva também ela é muito importante quando você tem um aluno em sala de aula que ele não está se desenvolvendo como os demais, você percebe que ele precisa passar por uma avaliação, o que você faz? Às vezes a família você solicita, você chama a mãe na escola, e aí através de uma conversa com a família, né, chega no consenso de que essa mãe precisa levar o filho a um especialista para fazer uma avaliação clínica, e aí se faz necessário o quê? Um relatório. E aí vem uma outra demanda, o que colocar no relatório? Né? O que colocar? Vem a nossa maior preocupação. Às vezes não é um medo de escrever, mas por não ter um uso adequado de palavras, a gente acaba omitindo algumas informações. Então agora com o HelpBot não há essa preocupação, porque você pode colocar do jeito que você acha que é e depois você vai fazer uma análise do que ele escreveu, porque ele vai trazer como sugestão. Tudo que ele traz é sugestivo. Então vai depender da sua leitura, do seu entendimento, para você concordar ou não com o que veio, né, como sugestão, e aí adaptar ou melhorar, ou aceitar do jeito que veio. E vamos lá. Em segundos, eu trouxe 4 informações, eu coloquei apenas 3 informações. Fala palavrões, bate nos colegas, não identifica todas as letras do alfabeto. E o HelpBot trouxe para mim, olha quantos parágrafos, várias informações sobre o Pedro. E aí ele começa assim: ao avaliar o desenvolvimento de Pedro, de 6 anos, é possível notar algumas características importantes em relação à sua fala. Observa-se que o mesmo apresenta um vasto vocabulário e é capaz de se comunicar de forma clara e objetiva. Entretanto, é preciso ressaltar que Pedro tem utilizado palavrões em suas falas, o que pode ser considerado um comportamento inadequado para a sua idade. Então, olha que interessante, só no primeiro parágrafo ele já trouxe para mim, falando o quê? Sobre uma das situações que eu pontuei, que ele fala palavrões. E assim ele vai trazendo para mim os outros aspectos dessa abordagem que eu coloquei falando sobre o Pedro. Eu não vou fazer a leitura de todos, mas já dá a entender que ele faz uma sequência lógica de informações utilizando um vocabulário bem mais rico do que eu coloquei. E olha que interessante, né? Vai mudar muito o nosso contexto e vai nos ajudar muito. Não é que vai fazer tudo por nós, mas vai ser um apoio, né, para esse processo. Então, vamos lá. Então, ele fez para nós, né, um parecer. Vamos voltar aqui no HelpBot. E agora, nós temos aqui também, no nosso HelpBot, projetos. Né? Todos os anos nós desenvolvemos uma diversidade de projetos, às vezes são projetos específicos. Isso não significa que esse projeto você tem que desenvolver ele com a escola, né, com todo mundo da escola.
que são esses projetos que são trabalhados com todas as turmas, mas você pode fazer um projeto específico na sua sala. Eu quero fazer um projeto de leitura, aí eu quero fazer um projeto em que eu vou trabalhar sobre alimentação saudável, aí eu quero fazer um projeto sobre a dengue, aí eu quero fazer um projeto sobre as estações do ano, né? Porque nós estamos vivendo uma mudança de estação e às vezes é verão e parece que é inverno parece que é verão, então o que está acontecendo com o nosso clima? Vamos montar um projeto. Então isso aqui você consegue montar um projeto maravilhoso. E logo abaixo tem aqui, ó, dicas de projeto. Já traz várias dicas de projetos que você pode trabalhar. Dica de projeto sobre a água. Então aqui você só vai fazer o quê? Você vai descrever o que está sendo solicitado e pedir para gerar e o projeto vai ser feito. Eu não vou fazer o projeto aqui, mas ele vai trazer toda a estrutura de um projeto, com objetivos, o tempo que você vai sugerir, quais as turmas que você pretende trabalhar, quais as disciplinas que você pretende trabalhar com esse projeto. Então, assim, é bem interessante. Se for um projeto de poucos dias, você acaba transformando ele numa sequência didática, né? Mas é muito interessante, vale a pena conhecer, vale a pena vir aqui, fazer todo esse passo a passo e, assim, ampliar o seu repertório de ideias e melhorar cada dia mais a sua prática. Voltando, e aqui nós temos o nosso, deixa eu voltar aqui, no nosso Helpboat. E nós temos aqui, né, o nosso botão mágico, que nada mais é aquela aula mirabolante. Você vai colocar o tema da sua aula e a série aqui também vem trazer para vocês algumas dicas. Ele elabora quase parecido com um plano de aula, mas assim, é aquela aula diferente, é aquela aula em que você vai trabalhar com o seu aluno protagonista. Tá? Mas é muito interessante, vale a pena você acessar, vale a pena você conhecer. E aí vem uma dica, né? Quem ainda não conhece a plataforma, fique à vontade para conhecer, vale a pena conhecer. E todos que já tiveram o primeiro acesso se encantaram, estão dando assim várias sugestões para nós, né? Que valeu super a pena ter assinado a plataforma, estão trazendo muitas informações pertinentes, estão contribuindo para a melhoria cada vez mais dessa plataforma, que eu acho que vai mudar a vida de muitos professores, como já está mudando a minha. Então, assim, agradeço, né, todos que estão acompanhando, e essa é a nossa plataforma Help Professor.